Teremos agora, então, na sequência, a palestra inaugural do 21º Congresso. Agradecemos aos componentes aqui do dispositivo solene. Convidamos as autoridades, por favor, que se posicionassem agora as primeiras cadeiras à frente, no plenário, aqui no nosso auditório, e permanecerão aqui com o nosso palestrante, o presidente da PEPREM, e também João Figueiredo, presidente da BIPEM, permanecerão aqui para fazer também a mediação desta primeira atividade temática e dando início, então, ao 21º Congresso Estadual de Previdência da PEPREM. Seja muito bem-vindo, doutor Alex Albert. Mais uma vez, o agradecimento ao Ministério da Previdência Social. Ele que irá tratar, entre os temas, o Ministério da Previdência e as obrigações legais do RPPS. Uma boa atividade a todos. Obrigado, senhor Antônio. Bom, o tema que nos foi proposto, senhoras e senhores, foi o Ministério da Previdência Social e as obrigações legais dos regimes próprios. Conheço alguns de vocês aí há algum tempinho, mas vejo aqui também caras novas aqui no nosso segmento, que renovam o nosso segmento. Pergunto aqui, quem que é um novo dirigente de regime próprio ou um novo membro de conselho deliberativo, fiscal ou de comitê de investimento de regime próprio? Levanta a mão aí, por favor. Então, nós temos aqui uma quantidade significativa de novos gestores, ou novos conselheiros, ou novos membros de comitês. Então, com relação às obrigações legais, aquelas obrigações esculpidas na Lei 9.717, de 98, que vieram com a emenda 20, de 98, e as emendas constitucionais que se seguiram, com as alterações que se seguiram também na 9.717, recentemente na emenda 103, na última reforma da Previdência, e nos atos e normas expedidos pelo Ministério da Previdência, com base no artigo 9º da Lei 9.717, eu chamo, trago à baila aqui, o nosso guia orientativo aos novos gestores, aos novos prefeitos e gestores dos regimes próprios. Esse guia, põe na página aí para nós, fazendo favor. Esse guia orientativo, com foco principalmente nos novos gestores, está aqui no nosso portal dos regimes próprios, lá no nosso site. Coloque aí no site de buscas aí, no Google, vamos dizer assim, nos similares, regimes próprios. Vocês vão sair nessa página aqui dos regimes próprios, lá do Ministério da Previdência Social. Vai um pouquinho para baixo, por favor. Então, você tem a página, aqui a gente tem as principais notícias com relação à previdência do servidor público, e ali nós temos o guia para os novos prefeitos, gestores e profissionais. Pode subir aí em cima, pode clicar nesse próprio guia aqui. Esse guia a gente fez em várias versões, nós temos 3 versões, tem uma versão simplificada, justamente para os prefeitos, uma versão completa para os novos gestores, para os novos dirigentes, para os novos membros de conselhos, e temos também um folheto de divulgação. Então, aqui você tem o texto, o material, o que contém esses guias, e aqui abaixo vocês podem acessar o folheto, o resumo do guia, mais voltado aí para os novos secretários, novos prefeitos, que assumiram agora no início deste ano, e a versão completa desse guia. Pode clicar no resumo do guia, fazendo favor. E aí, no resumo do guia, ele está mais infográfico, com mais desenhos, com uma linguagem, buscamos ter uma linguagem mais simples e direta principalmente para os prefeitos e secretários. Pode passar aí, fazendo favor. Então, é um resumo do nosso guia. Pode descendo, por favor. Aí tem a mensagem aos novos prefeitos, aos gestores, os nossos canais de atendimento, o nosso Zap, o nosso e-mail, entrar na lista da mala direta dos regimes próprios, que a gente manda continuamente, todo dia praticamente a gente manda mala direta para vocês, com alguns lembretes, algumas novidades, algumas normas, e a gente explica aqui o que é regime próprio, mostra a distribuição dos regimes próprios pelo país. Pode descendo, fazendo favor. Explica para o prefeito que o regime próprio é para servidores titulares de cargos efetivos. Pode descer, fazendo favor.
E aí vou parar aqui, ó, só nesses compromissos da gestão previdenciária, que estão nessa página, na quinta página aí desse resumo. São os 10 compromissos da gestão previdenciária. Um deles é a transparência, o outro é a profissionalização, o outro é a regularidade no repasse das contribuições. O outro e mais importante deles, né, está lá no artigo 40, tanto o caráter contributivo, o repasse das contribuições, quanto o equilíbrio financeiro atuarial, uma norma constitucional, lá no artigo 40, é a definição do que é equilíbrio financeiro atuarial, inclusive no artigo 9º da emenda 103, então o equilíbrio, a busca da sustentabilidade dos regimes, a regularidade, a eficiência, a finalidade, manter os investimentos dentro das normas, das boas práticas do mercado, a responsabilidade e um dos compromissos de nós que estamos no segmento dos regimes próprios, talvez o principal é a orientação. Então, lá no Ministério da Previdência Social, desde que assumimos cargos de chefia lá no Ministério da Previdência Social e participamos de outras administrações lá dentro do Ministério, a gente tem buscado muito foco nessa orientação para os regimes próprios, mais do que fiscalizar, acompanhar, mais do que fiscalizar, de que supervisionar, dentro da capacidade operacional lá do Ministério, orientá-los. Eu acho que isso é o nosso papel principal, e é o papel principal de vocês junto aos servidores, aos segurados do regime próprio, aos beneficiários dos regimes próprios, é a orientação. Então, o foco que a gente tem dado, especialmente nesses últimos anos, é a orientação. Então, estar com vocês, escutá-los, ouvi-los, orientá-los, e aprender com vocês. Isso é nossa, né? Que a gente tem essa troca aí. Momentos como esses, que a gente está junto aqui, ó, com quase 1000 pessoas, são olhares, são palavras, são dúvidas, são reclamações que só nos engrandecem, que só nos fortalecem e só nos acrescentam e nos aperfeiçoam naquilo que a gente faz lá dentro do Ministério da Previdência Social. Então, esse guia, para vocês dirigentes de regimes, novos conselheiros que tomaram posse aí recentemente nos conselhos, acessem esse guia, o resumo, o guia completo, tem toda a legislação, uma explicação dos sistemas disponibilizados aos regimes próprios, das obrigações legais dos regimes próprios, mas mais do que isso. Aqui a gente buscou condensar os principais aspectos dessa nossa missão, dessa missão previdenciária que nos foi incumbida. Pode sair dele aí, fazendo favor? Vou só mostrar aqui, antes da gente ir para o nosso tema, assim, para a gente falar de outras coisas, um recente guia que a gente editou, deu um ESC, dá uma volta lá na página, dá um voltar ali, lá em cima. Pode passar para baixo, fazendo favor. Ele está justamente ali em cima. Ó. Eu ia mostrar onde acessar esses guias. Vai para baixo que eu vou mostrar onde acessar os guias. Aqui nós temos pode parar ali, ó, gestão, né? A gente fala do progestão, nós vamos ter palestras aí e conversas também lá no nosso atendimento sobre progestão, sobre os requisitos para os dirigentes, o nosso certificado de regularidade, o nosso índice de situação previdenciária. Depois eu vou comentar sobre as novidades que a gente pretende com relação a esses temas. Pode ir para baixo. Os nossos sistemas, e aqui na nossa legislação, orientação e julgamentos, clica aqui nos guias orientativos, fazendo favor. Aqui a gente teve um novo guia bem recente, que a gente lançou, um guia orientativo sobre os parcelamentos. Não é o mundo ideal que o regime próprio, que o ente federativo faça, e alguns fazem com uma certa regularidade, parcelamentos de débitos junto ao seu regime próprio. Não é o mundo ideal, mas é o mundo possível, é o mundo que existe, é o mundo do qual nós fazemos parte, um mundo em que um regime próprio é inserido dentro de um ente federativo, um mundo em que o regime próprio compartilha, em que a previdência do servidor, enquanto política pública, compartilha das necessidades orçamentárias, junto com as demais políticas públicas daquele município,
E aí, em determinadas ocasiões, o ente federativo fica com dificuldades de repassar as contribuições, sejam as contribuições normais ou as contribuições para equacionamento do déficit, e acaba fazendo o parcelamento. Então, a gente tem um grande volume de parcelamentos lá no nosso site, no CadPrev, né, no nosso sistema de informações dos regimes próprios de previdência social, todos abertos ao público. Cliquem lá, o ente federativo, podem ver lá, tem entes que têm 20 parcelamentos, tem ente que tem só 2, 3, tem ente que... Não me lembro aqui se tem ente com nenhum, tá? Mas pode ocorrer. Principalmente ente que ainda está em repartição simples. Mas, ou seja, é algo que nós temos que... Não é o mundo ideal, mas é o mundo que existe, é o mundo no qual estamos inseridos. E para melhor orientar, né, vocês com relação aos parcelamentos de débito, então fizemos um novo guia de parcelamento. O autor desse guia de parcelamento está aqui hoje conosco no atendimento, é o Wagner, tá? Ele que condensou essas informações e estruturou e organizou essas informações desse guia, lá com a ajuda da outra colega lá da coordenação de repasse e parcelamento, que é a Ilusca, que fez a revisão, e a gente divulgou recentemente este guia do parcelamento. Aí pode dar um voltar ali, fazendo favor, e deixa na página, que depois a gente vai falar um pouco sobre alguns outros assuntos. Bom, senhores, 2025, novas gestões, né? Tivemos trocas de gestores em muitos regimes próprios, como a gente pode observar aqui, né? Aqui pelas mãos que levantaram, sei, né, se foi um quarto. Você tem esses números, Daniel? Quantos gestores foram cambiados, vamos dizer assim, trocados aqui no Estado? No Estado de São Paulo, a gente fez uma pesquisa em torno de 45% houve a mudança. 45% dos regimes próprios com novos gestores. Dos 221 regimes próprios que nós temos aqui no Estado de São Paulo, infelizmente, ainda 50 possuem um certificado de regularidade previdenciária pela via judicial. Ou seja, obtiveram lá, junto ao Poder Judiciário, uma salvaguarda para emissão do certificado de regularidade previdenciária. Ocorre que, em dezembro do ano passado, houve um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do tema 968, um tema que se discutiu dentro do âmbito federativo, a constitucionalidade de a União, com base nessa Lei 9.717, que foi recepcionada pelo artigo 9º da Emenda 103, como Lei Geral dos Regimes Próprios, enquanto não vier uma nova lei geral. Então, se discutia há muito tempo dentro do Judiciário, depois essa discussão chegou ao Supremo, sobre a constitucionalidade de a União impor sanções aos entes federativos que não cumprirem a 9.717, que é a Lei Geral dos Regimes Próprios, que estabelece ali as normas, os critérios gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios. Pois bem, em dezembro do ano passado, essa controvérsia geral foi levada a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, e numa disputa bem acirrada no início, e depois essa disputa, boa disputa, né, jurídica, ela chegou a uma decisão, o Supremo chegou a uma decisão sobre a sua constitucionalidade, especialmente embasada, você tem vários nuances que a gente pode extrair do acórdão e dos votos que tivemos nesse julgamento, mas, na minha visão, a principal tese vencedora desse julgamento foi a necessidade do controle, de alguma forma, dos entes federativos, da supervisão dos entes federativos, especialmente quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial. Pois bem, mas nós temos 50 entes aqui do Estado, com CRP judicial, temos uma quantidade de entes aqui ainda, que alguns critérios básicos exigidos na emenda 103 ainda estão irregulares, tá? E aí depois a gente vai pedir para esses entes que aqui estão, depois a gente vai conversando aí com todo mundo que vier no atendimento, no café aí, tentar identificar aqui esses entes,
que alguns requisitos básicos ainda estão sem o seu devido cumprimento, tá? Desses 50 entes. Mas eu chamo vocês aí, os 50 entes que estão com o CRP judicial, porque a nossa missão, então, em 2025, é buscar a regularidade previdenciária, é buscar que, com base nessa decisão do Supremo e antes de qualquer intervenção nos processos judiciais que emitiram, que fundamentaram essa decisão do CRP, que a gente busque a regularidade previdenciária de vocês, desses 50. Então, os 50 aí com CRP judiciais, eu dimensionei mal lá, tá, o nosso atendimento aqui nesse congresso, porque dada muitas demandas que a gente tem tido lá, muitos eventos e muitas demandas internas lá no Ministério, a gente não está conseguindo ir muita gente nos eventos, então a gente está com um grupo menor, né? Mas vou ver que nós vamos passar sufoco lá, que somos 3 para atender quase 1000 pessoas. Mas a gente vai se virando ali. Mas peço aí para esses 50 que têm CRPs judiciais que nos procurem, porque a nossa missão durante o ano de 2025 é buscar que regularizem esses critérios antes de qualquer intervenção junto pela nossa Advocacia Geral da União nesses processos judiciais. E para isso, senhores, e já tendo como pano de fundo uma emenda constitucional que é a grande possibilidade de ser promulgada pelo Congresso, que é a PEC 66, que a gente está até imaginando que ela seja publicada nos próximos, se não for no mês que vem, no próximo, e uma PEC do parcelamento especial, que vai possibilitar aí, quem ainda tiver cabelo, cabelo até levanta, arrepia, assim, quando eu escuto uma coisa dessa, um parcelamento de 300 parcelas. O parcelamento, depois da emenda 103, ficou limitado a 60 parcelas. O reparcelamento só pelas parcelas remanescentes das 60, se houver reparcelamento. E aí vai vir uma nova PEC para possibilitar um parcelamento de 300 parcelas. É o caos? É o fim do mundo? É. Mas você sabe que quando a gente chega ao fim do mundo, ou quando a gente imagina que a gente está no fim do mundo, quando a gente imagina lá, o mundo acabou, o que eu vou fazer? Do limão a gente não tem aquele ditado? Tenta fazer uma limonada, e foi isso que nós fizemos, enquanto o Ministério da Previdência Social, lá junto, enquanto esse projeto estava lá no Senado, interferimos lá junto com o relator desse projeto, dessa PEC, e conseguimos inserir dentro dessa PEC que esse parcelamento seja condicionado a um programa de regularidade previdenciária. Então, quem for fazer este parcelamento vai ter que fazer obrigatoriamente a adesão a um programa de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. E o momento vai ser muito oportuno, porque nós acabamos de ter uma decisão do Supremo com relação ao CRP, e temos uma grande parcela de entes que, por algum motivo, têm o CRP judicial, em torno de uns 700 entes, e alguns são discussões muito específicas, de temas muito específicos, alguns são discussões mais amplas. E agora a gente vai ter uma PEC com um parcelamento especial, um novo refis, e aí surgiu essa janela de oportunidades da gente linkar essas duas situações, essas duas questões que vem correndo aí para a gente buscar uma saída. Olha, CRP judicial, decisão do Supremo, parcelamento especial, um novo parcelamento especial, um novo refis para os regimes próprios. E aí conseguimos inserir dentro da PEC, da redação dessa PEC, que está na Câmara, e já foi instituída uma comissão especial, depois que ela passou pela CCJ, lá da Câmara, e conseguimos inserir esse programa de regularidade previdenciária. Então, a nossa intenção é juntar, unir essas duas questões, obrigar, e já está na PEC, quem for fazer o parcelamento especial,
que faça adesão a esse programa de regularidade previdenciária. Quem tem o CRP judicial vai ter a oportunidade de fazer a adesão a esse programa de regularidade previdenciária. Há uma certa coincidência dos entes que estão com CRP judicial e que estão irregulares no critério do caráter contributivo. Então, muitos dos entes que vão utilizar a PEC 66 para fazer esse parcelamento especial estão com CRP judicial. Então, a gente vai conseguir unir esses esforços, essa missão, vamos dizer, esse propósito de buscar a regularidade previdenciária, mas, além disso, tem entes que simplesmente estão discutindo com a gente no Supremo, com relação ao CRP, questões específicas, questões como equilíbrio financeiro e atuarial, necessidade de equacionamento do equilíbrio financeiro e atuarial, ou alguma outra questão específica, desenquadramento das aplicações financeiras, e algumas outras questões específicas que estão lá, um descumprimento de alguns critérios que estão na 9.717, para esses entes, a adesão a esse programa de regularidade previdenciária vai ser facultativa, mas vai ser impulsionada aí por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lançar este ano esse programa de regularidade previdenciária, prevendo esses dois públicos, especialmente esses dois públicos, os entes que vão fazer o parcelamento pela PEC 66, os entes que têm CRP judicial, um terceiro público, os entes que nem CRP têm, tá? Nós ainda temos entes que nem CRP têm. É um terceiro público. Um quarto público que nós vamos adicionar a esse programa de regularidade previdenciária é os entes, especialmente aqueles com perfil e porte, os entes mais complexos, vamos dizer assim, os entes com maiores dificuldades financeiras, orçamentárias, dependendo do porte daquele regime próprio, do impacto que aquele regime próprio tem naquelas contas municipais, estaduais. A gente vai também possibilitar que eles façam adesão a este programa de regularidade previdenciária, para que se busque conjuntamente, junto com o Ministério da Previdência Social e outros atores, o equilíbrio financeiro atuarial. Então, é um outro público que a gente almeja atender com esse programa de regularidade previdenciária. Um quinto público que a gente vai buscar atender com esse programa de regularidade previdenciária é a dos entes. Isso não é comum aí, vocês, municípios, mas para estados e algumas capitais isso ainda ocorre, entes que ainda têm dificuldades de implantar a unidade gestora única do regime próprio. A gente vai buscar também, com esse programa de regularidade previdenciária, atender a este público, atender a essa necessidade, atender a essa necessidade desse cumprimento dessa norma constitucional. E tem uma questão específica que a gente vai também buscar alinhar com esse programa de regularidade previdenciária, que seria o último público ali. A gente vai estar dividindo, modulando esse programa, dividindo em módulos, de acordo com cada finalidade. Um outro módulo seria dar um fomento para os entes federativos buscarem obter a certificação dentro do Progestão, e ali você ter algum tratamento diferenciado nos critérios, nas normas, e especialmente na supervisão do Ministério da Previdência Social, a esses entes com a certificação no Progestão. Então, a gente está ali, estamos trabalhando para tentar, pegando esses pontos, buscar alinhar esses pontos e criar aí este programa de regularidade previdenciária, pensando nesses módulos, nessas modulações, para atender a esses interesses e essas necessidades, dessa forma, buscar atender todos vocês, regimes próprios. Então, este é o grande projeto que a gente tem para 2025, o nosso programa de regularidade previdenciária, justamente pegando o gancho na decisão do Supremo, na PEC 66 e nas outras situações específicas de falta de regularidade que a gente observa com relação aos regimes próprios. Imaginem os senhores e senhoras quais são os critérios. Nós temos diversos critérios para a emissão do CRP, que são fundamentados, fundados, embasados
lá na 9.717, na emenda na Constituição Federal. Quais são os 2 critérios de maior percentual de irregularidade, vamos dizer assim, de não regularidade dos regimes próprios? Quais que vocês imaginam? Oi? Débitos previdenciários e o atuarial. Sabe que a gente começa e volta ao mesmo ponto, não é assim? Nascemos no artigo 40, na emenda da emenda 20, né? Essa conformação dos regimes próprios como regimes, né, da Previdência do servidor como regimes previdenciários. Foi na emenda 20 que seguiu, né, um texto constitucional dizendo, olha, Previdência do servidor, o ente tem que garantir o equilíbrio financeiro, atuarial e o caráter contributivo. A Lei 9.717, para e passo a emenda 20, no mesmo projeto de governo na época, saiu um pouco antes, em novembro, mas também equilíbrio financeiro e atuarial. Lá em 2000, ano 2000, logo em seguida, tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a Lei Complementar 101. Lá também, artigo 69, o ente que vier, naquela época podia instituir regime próprio, o ente que vier instituir regime próprio deverá assegurar esse caráter contributivo e equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a gente vai, avança, temos diversos avanços com relação à governança dos regimes próprios, a profissionalização, né, dos regimes próprios, né, e isso aqui é a maior demonstração dos avanços que tivemos esses anos todos. Esse público que aqui está neste evento, depois de um feriado, um feriadão, estão aqui empenhados em discutir, aprender mais e mais sobre Previdência, mas as 2 questões fundamentais, a gente volta lá no início, lá na emenda 20, lá na 9.717, equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o nosso foco nesse projeto, nesse programa de regularidade previdenciária, é o equilíbrio financeiro e atuarial. E o nosso foco é parcele tudo que puder. Reparcele, parcele, tudo que puder. Mas só vai poder fazer adesão a este programa se tiver o compromisso de parcelar, se demonstrar que parcelou todos os débitos existentes e que vai manter a regularidade do repasse daqui para frente. Se surgir novo débito, vocês podem ocorrer, né? O prazo é muito longo aí desse parcelamento especial e desse programa. Se surgirem novos débitos, pode haver um novo, né, alguma possibilidade de inclusão de um parcelamento, mas mantenha a regularidade no repasse das contribuições. Esse é o nosso lema, vamos dizer assim, com relação a esse projeto desse programa nosso de regularidade previdenciária. É o nosso grande projeto. Aí comento aqui, outros, vai para cima fazendo favor aqui no site. Deixa eu só ver nosso time aqui. Obrigado. Para cima que eu quero dizer é para baixo. Tá, então aqui nós temos nosso site. Aproveitando essa mensagem que está aqui no nosso site, a automação da compensação previdenciária, projeto bem exitoso, a qual a gente tem que reconhecer aqui, automação da compensação previdenciária. Quem aqui mexe, atua ou conhece compensação previdenciária? Levanta a mão, por favor. Aí temos um público grande, que trabalha, que conhece, que sabe ali das dificuldades, dos desafios que envolvem a compensação previdenciária, que com a emenda 103, e um pouco antes, né, com a alteração legislativa que fizemos, e o decreto 188, lá de 2019, possibilitamos também, demos, né, o arcabouço para que ocorra a compensação entre os regimes próprios. Mas essa automação da compensação previdenciária é a automação da compensação que envolve o regime geral aí neste caso, como aquele regime de origem. Regime de origem é o regime que emitiu a certidão do tempo de contribuição, e os regimes próprios como regime instituidor, aquele que concedeu o benefício e computou a certidão
do regime geral, lá emitida pelo INSS. Então, essa automação da compensação previdenciária envolve esses dois regimes. Regime geral, devedor, e o regime próprio, os regimes próprios como credores. Temos um projeto bastante exitoso. Esse projeto é da Lavra, especialmente do nosso secretário de regime próprio e complementar, que quando assumiu lá a secretaria, em 2024, né? 23, né? Nós já estamos em 2023, no novo governo, viu essa situação da compensação, falou, isso aí não tem jeito do jeito que está. Essa fila de análises aí do INSS, o INSS não tem capacidade operacional para analisar tantos benefícios. Como que aí nos perguntou o que é essa compensação, como que ela ocorre. Aí ele chegou à conclusão, então o INSS tem que pagar a compensação por uma certidão que ele mesmo emitiu. Então o INSS tem na base de dados dele as certidões que ele emitiu. Então, olha bem, dá para a gente, né, ele oriundo aí do Banco do Brasil, dá para a gente buscar aí uma melhoria nesse processo. E aí nasceu ali, já havia alguns pilares desse projeto de automação no governo anterior, nas discussões anteriores, mas ele deu prioridade absoluta e reformulou esse projeto. Um projeto bastante exitoso, nós divulgamos o nosso informe mensal. Todos os resultados dessa automação, os números financeiros e a quantidade de requerimentos são grandiosos. E aí esse projeto de automação está ganhando ainda mais corpo durante este ano. Então, aí eu passo a comentar um outro projeto para 2025, que é o aperfeiçoamento deste projeto. A gente já está chamando de não mais de automação, otimização da compensação previdenciária, e ela envolve, de um lado, a melhoria desse projeto, que não é um projeto, né, já está em execução, da automação da compensação. Começou lá em 2023 e está a pleno vapor, todo mês, sendo deferidos requerimentos de forma automatizada. Então, outro projeto prioritário é a automação, otimização da compensação, buscando a melhoria da automação, e já está em homologação melhorias das regras de automação, possibilitando que os professores sejam incluídos na automação, né, as CTCs de professores, né, os benefícios de pensão por morte também, os benefícios chamados benefícios especiais também vão ser incluídos. Com isso, a prioridade da análise da compensação vai ser os requerimentos automáticos. Aqueles requerimentos que não forem deferidos automaticamente, a gente está separando em duas filas, em dois, vamos dizer assim, processos. Os requerimentos que têm a possibilidade em três filas, né, em três, vamos dizer assim, processos. Os requerimentos deferíveis automaticamente só vão ser deferidos automaticamente, sem a intervenção da mão humana, sem alocação de servidores do INSS. Já os benefícios que podem ser deferidos automaticamente, mas não foram, ficaram em exigência automática para que o ente possa complementar essas informações. Aí esses requerimentos estão sendo processados novamente, e já alguns já foram deferidos automaticamente. Aqueles que não forem possíveis de serem deferidos automaticamente vão entrar numa fase mais célere de análise pelo INSS, que é a fase semi-automática, que vão ser uma análise mais simples pelo INSS, porque a gente já consegue ter um painel para o analista do INSS ir no critério da automação que não foi aprovado, para ele justamente analisar o documento relativo àquela questão. E um terceiro processo seria o processo daqueles que não são passíveis de análise automática. Esses processos vão ser análise manual, anormal, como existia antigamente, e a expectativa que se tem para os próximos meses é a formação de um grupo de trabalho lá dentro do INSS, com a fila nacional, para analisar manualmente esses requerimentos. Pode descer aqui, fazendo um favor. Um outro comentário que eu vou falar com vocês. Pode descer. Aqui, gestão previdenciária. Nós temos o nosso índice de situação previdenciária.
É um projeto que a gente está trabalhando por solicitação e discussões lá no nosso CONAPREV, no nosso Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios, e lá no CNRPPS, né, nós temos o Conselho dos Dirigentes, tem muitos conselheiros aqui presentes. Este ano, as associações regionais que voltaram para o CONAPREV, a GIP Gaúcha, a CIP do Wilson, o Daniel Bocardo acabou de sair, a PEPREM saindo, e a Simpasc, né, a de Santa Catarina, está voltando ao nosso conselho. Esse rodízio das associações regionais ele é por antiguidade. Então, essas três vão assumir o posto no nosso Conselho Nacional dos Dirigentes, e nós temos o conselho, que é um conselho dentro da estrutura do Ministério, que é o CNRPPS, com 15 membros, 5 da União, 5 dos estados, 5 dos municípios, dividido aí entre a representatividade do patronal, do ente, do servidor, nós temos representantes do Sindicato da União, dos Estados e Distrito Federal, e dos regimes próprios dentro deste conselho. O ISP ganhou uma importância muito grande, muito obrigado a todos vocês que se empenham lá, que buscam, que reclamam, inclusive da metodologia, do resultado do ISP, isso, né, que correm atrás de retificar os dados ou de impugnar os dados. Isso significa que dão importância a esse indicador. Se vocês observarem o acórdão lá do tema 968, o índice de situação previdenciária foi citado, inclusive fazendo uma correlação com os entes que têm CRP judicial. Então, se a gente pegar lá o tema 968, né, o acórdão, e com a publicação dos votos, você vê lá o índice, ele foi uma das considerações lá do Supremo, na decisão, especialmente porque os regimes próprios que têm CRP judicial, grande parte deles está na pior nota do nosso indicador de situação previdenciária. Mas este ano, então, em função das discussões que tivemos nos nossos conselhos, nós estamos reformulando o indicador de situação previdenciária. Essa reformulação ela vai em 2 sentidos. Uma delas é mudar a metodologia, que hoje é uma metodologia lá de construção do indicador de situação previdenciária, do índice de situação previdenciária, perdão, do ISP, que utiliza tercis. É uma forma estatística de você comparar os dados entre si e atribuir as notas ao próprio resultado daquele ano, daquele indicador. Se os entes caem na terceira maior notas, com as terceiras maiores notas, eles ficam com a nota A no indicador. Se ficam com as notas na terça parte pior, fica com a nota C. Se cai na parte intermediária, fica com a nota B. E depois a gente conjuga as notas dos indicadores para formular a nota final do índice. Acaba que, estatisticamente, né, foi uma metodologia que foi utilizada na reformulação que fizemos em 2019 do ISP, só que essa metodologia acaba que ela provoca algumas distorções, e uma delas você tem que ficar torcendo para um ente piorar para você melhorar. Basicamente é isso. Porque se você pega os dados, divide em 3 partes. Né, cada ano você divide em 3 partes. Quem fica melhor, quem fica no meio, quem fica pior. Então, você, se são, né, 1/3 fica em cada parte, você acaba tendo que indiretamente, torcendo, aí, entre aspas, para que um ente fique pior em relação a você. Basicamente é isso que a metodologia provoca. Então, aí nós estamos reformulando isso, e um trabalho lá com a DataPrev. A DataPrev tem um setor de análise de dados, que é, inclusive, responsável pelo pagamento, pelo processamento de benefícios especiais da pandemia, um case que nós temos aqui no Brasil exitoso, né? Fomos um dos primeiros países a pagar de forma automática benefício especial durante a pandemia, e é responsável também por cruzar os dados para pagamento de outros benefícios especiais,
né, previstos aí posteriormente. Essa área, então, se debruçou sobre os nossos dados, os dados de vocês, e estabeleceu, então, quais são os números dos indicadores que permitem que um ente fique com a nota A, com a nota B ou com a nota C. E isso, então, não provoca mais esse efeito estatístico de um torcer para que o ente melhore para que um piore, né? E uma outra questão que a gente tem nessa reformulação, que ocorre com alguns entes, é a metodologia também que é parecida com para divulgar, separar os regimes próprios por portes, grande porte, médio porte, pequeno porte, que é assim, 5% ficam no grande porte, com o maior número de segurados e beneficiários ficam no grande porte. O restante a gente divide na metade é bom, né? Divide na metade, a metade de cima fica com médio porte, a metade de baixo fica com pequeno porte, e isso também provoca distorções. Um ente, no ano, está com grande porte, vai para médio porte. Um de pequeno porte sobe para médio porte, depois cai, né, o outro cai, e assim sucessivamente. Isso ocorre distorções nas notas. E uma outra distorção é que cada grupo desses é separado em maior maturidade, maior quantidade de aposentados e pensionistas, divide em 2 grupos por maturidade de massa. Então, a gente vai ter cortes precisos e divulgados com relação às notas e a separação por cortes. E uma outra mudança do nosso indicador, do nosso índice, vai ser a inclusão de mais 2 indicadores. Nós incluímos o da reforma da Previdência e da instituição da Previdência Complementar no final do ano passado, e vamos incluir mais 2, buscando olhar o regime próprio dentro do ente federativo, que pode ser, e muitas vezes o déficit atuarial de um regime próprio, a falta de cobertura atuarial daquele regime próprio, a quantidade dos compromissos previdenciários de um regime próprio, para um ente é diferente de um outro, ou seja, sendo mais claro, às vezes você tem um ente com um déficit atuarial muito grande, só que aquele ente tem uma capacidade maior de pagamento, de solvência, vamos dizer assim, né, de conseguir pagar as contribuições e os benefícios daquele regime próprio, em comparação a um outro. Então, o que a gente vai buscar é comparar alguns indicadores atuariais dos regimes próprios com a receita corrente líquida daquele ente, ou com algum outro indicador, alguma outra métrica ali, daquele ente federativo, para a gente buscar avaliar qual que é a situação, comparar os regimes próprios dentro do ente federativo, e, com isso, a gente buscar ter uma visão mais integrada dos entes federativos. Então, o nosso projeto aí do novo indicador de situação previdenciária que a gente pretende lançar este ano. Nós vamos ter aqui com vocês uma apresentação da Márcia, vai ser amanhã, né? Apresentação da Marcinha, vai falar sobre certificação. E ela vai falar sobre certificação amanhã. As atualizações do programa de progestão e certificação. E vai trazer para vocês um projeto que, assim, depois que me contaram do projeto, eu falei, mesma reação que a própria Lúcia ali teve. Por que nós não pensamos nisso antes? Que a certificação, ao invés de ser por provas, ela ser por curso. Você faz um curso, aí vai explicar quais as horas, quantas horas que vai ter, mínimas que vai ter esse curso, faz um curso, passa nesse curso, né, cumpre lá as obrigações daquele curso, né, as atividades daquele curso, e você fica certificado. Então, esse é um grande lançamento que a gente vai ter este ano, que é a habilitação das entidades certificadoras para esta nova modalidade de certificação previdenciária. Uma outra alternativa, porque você fazer prova, você estuda para fazer prova, passa na prova, daí a pouquinho você já esquece, né? Aí você estuda de novo, vai renovar, esquece. Agora, essa modalidade de certificação é uma modalidade mais estruturante, ela tende, na minha opinião, com maior eficiência
o objetivo, que é o objetivo do aprendizado, do conhecimento. Então, você faz um curso, estuda durante o curso, cumpre o curso, obtém a certificação. Depois, quando quiser renovar, né, quando tiver que renovar a certificação, faz de novo um outro curso para essa renovação. Então, acredito que é um projeto muito interessante com relação à certificação, e nós já temos, hoje, quase 17 mil profissionais certificados de regimes próprios certificados nas modalidades que já existem no Brasil. Então, a gente tem que agradecê-los, apoiá-los, aplaudi-los e dizer muito, muito obrigado. E muito, muito obrigado às associações regionais, nacionais, que apoiaram e compraram esse projeto, que é uma determinação legal, esculpida lá na 9.717, lá em 2019, pela 9784, né? Se não falha a memória que é a lei, mas que a gente demorou, discutimos, prevista na norma em 2019, primeira portaria em 2020, dando prazos, depois, quando a gente incorporou na portaria 1467 de 2022, demos prazo de novo, né? Fizemos um faseamento da aplicação da norma, mas hoje já temos quase 17 mil certificados. Então, isso para a gente é, sim, um reconhecimento de todo o segmento, da necessidade da nossa profissionalização, mas, na verdade, é o nosso amadurecimento, né, Daniel? É o nosso amadurecimento enquanto segmento de previdência pública. E a gente só tem lá do Ministério da Previdência Social agradecer todo mundo que compõe os nossos comitês, né? Os nossos comitês, tanto do Progestão, mas agora eu estou falando da certificação, pelo apoio de vocês. Nesses comitês nós temos as associações regionais, representantes de regimes próprios, representantes dos tribunais de contas, que sentam lá e várias e várias mãos constroem essas soluções. E uma delas, a mais recente, é essa que estava comentando aqui com vocês, que é a da nova modalidade de certificação. Tá? Nós vamos abrir para umas perguntas, para umas interações aí com o público. Está precisando desse aqui? Não, tá cá. Que, enquanto isso, a gente vai comentando outros assuntos. Só comentar um assunto aqui. Tivemos ano passado, e temos visto, é um assunto bem polêmico, especialmente bem polêmico, e um assunto que foi construído também com várias mãos, várias discussões, lá dentro do Ministério da Previdência, com vocês, com os atuários. Né, temos uma comissão permanente de atuária lá, formada aí por colegas de associações, atuários, tribunais de contas. Assunto delicado, mas conseguimos, conforme deliberação do nosso Conselho Nacional dos Regimes Próprios, no final do ano passado, aprovar a possibilidade da reposição dos segurados, da chamada geração futura, e impactar nos resultados da avaliação atuarial. Um tema bem polêmico. Durante todos esses anos que eu estou como gestor lá no Ministério, estou como gestor em 2012, fui lá, assumi o cargo lá na coordenação geral, na época era de atuário, investimentos, contabilidade e auditoria, naquela época, 2012, fevereiro de 2012, quem me chamou está até aqui hoje, acabei de ver a carinha dele ali, mas ele saiu, que é o Otônio, na época era nosso diretor, fui assumir durante as minhas... Está ali atrás, né, Otônio? Fui lá, fui dar um sim para ele lá, mas a gente, né, e daí a gente, né, aprendeu muito, né, conseguimos construir algumas coisas, erramos em outras coisas, e vamos aprendendo e buscando aí aperfeiçoar as normas, os processos, os sistemas. Pois bem, é um assunto bem polêmico, nós conseguimos, então, aprovar pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios a determinação para que possa ser impactado o resultado atuarial com essa estimativa com essa premissa da reposição dos segurados,
E no final do ano, inserimos isso na portaria 1467. A partir da publicação da 1467, eu estava de férias, inventaram esse tal do Zap, mesmo se você coloca lá no Zap aquela letra maiúscula assim, férias, né, tem até umas imagens, férias, né? Não tem jeito, tem gente que te manda pergunta, manda alguma coisa, e fala, desculpa, eu vi que você está de férias, mas aproveitando. E aí, não tem jeito, né? A gente lê, né? Não tem jeito, a gente acaba lendo nas férias demandas de serviço. Aí começou uma discussão lá no Conselho, porque na redação que saiu da 1467, a gente previu a impossibilidade de consideração do resultado atuarial em caso de segregação da massa. Lá em dezembro do ano passado, quando a gente estava fazendo a portaria, a gente se debruçou sobre o artigo lá da segregação da massa, junto lá com a equipe, falei, olha, isso aqui não foi assunto de discussão, nem lá na comissão permanente de atuária, e nem nos conselhos, nas discussões dos conselhos. Então, acho que é melhor a gente vedar e depois amadurecer melhor essa questão da possibilidade dessa premissa de reposição dos segurados, das chamadas geração futura, impactar o resultado atuarial para fins lá dos parâmetros de revisão da segregação da massa de segurados. Em vista disso, aí começou uma discussão, aí o DFS começou uma discussão lá no Conselho, pessoal, mas por que segregação da massa é só uma forma de equacionamento do déficit? Porque se tiver plano de amortização, pode considerar geração futura, mas se tiver segregação da massa, não pode. E aí, na última reunião do CONAPREV, nós levamos esse assunto em discussão lá no CONAPREV, aí foi aprovado que a gente fizesse uma alteração e possibilitasse que essa premissa de reposição dos segurados impactasse o resultado atuarial para fins ali de revisão da segregação da massa. Tá? E a gente tem visto aí a procura de alguns entes federativos, junto aos seus atuários, interessados em utilizar essa premissa da reposição dos segurados. O recado que a gente dá com relação a este assunto, ele é muito simples e muito direto. E fruto de muita discussão, discussão esses anos todos, os que estamos aí lá no Ministério, e conversando com vocês e atuários. A questão principal de qualquer definição de hipótese e premissa atuarial, seja qual for, é o quê? Qual que você acha que é a questão principal, que vocês acham, para definir uma premissa ou uma hipótese atuarial? O que é uma hipótese atuarial? Algo que você tem que imputar, que você tem que dizer, imagino que o comportamento desse regime próprio, dessa massa, vai se dar dessa forma. Imagino que vai ser dessa forma, então eu imputo isso na minha avaliação atuarial, porque eu tenho que prever na avaliação atuarial qual que vai ser o comportamento da pessoa, por exemplo, que adquire o direito à aposentadoria. Ela vai se aposentar imediatamente ou ela vai esperar? Essa pessoa, se é homem ou mulher, o homem espera mais ou a mulher espera mais? Quem ganha altos salários espera mais, quem ganha baixos salários menores espera menos? Ou é o contrário? Quem aposenta mais novo, com as regras especiais, espera ou não espera? Estou citando uma outra premissa aí, que é o comportamento para a aposentadoria. Mas vocês acham que o atuário, ao fazer essa imputação dessa hipótese, ele só tem que achar? Vocês acham? Mas tem que ter o quê? Oi? Dados. Estudo. Estudo. Nada pode ser o achismo, né? Acho que o Daniel, quando for se aposentar, vai demorar 20 anos. Não. Qual que é a experiência dessa massa de segurados? E não só a experiência dessa massa de segurados, quais que são as perspectivas? Com a emenda 103 mudou, quem fez reforma da Previdência?
Qual que foi um dos principais impactos da reforma da Previdência para nós servidores? Qual que é? O que a reforma da Previdência buscou? Postergar a nossa aposentadoria. Por quê? Como que ela fez isso? Com aquela regra lá para nós servidores federais, dos 60% mais 2%. 60% da média, mais 2% que exceder os 25 anos. Né? 25 anos, né? 20 anos? 25 anos de contribuição. Se não falha a memória aqui. É uma forma de postergar a aposentadoria, de dizer, ó, você fique mais tempo, mesmo que você adquira aí direito a uma regra, fica mais tempo que o seu benefício vai ser maior. Então, o comportamento vai mudar também com a emenda, quem fez a reforma da Previdência. Então, você tem que ter a perspectiva futura. Mas, só concluindo esse assunto, então, tem que ser embasado em dados, com a perspectiva, com o passado, a experiência histórica daquele regime próprio, e com a perspectiva futura. A perspectiva daquele ente fazer novos concursos, qual que é a política de planejamento de pessoal daquele ente federativo. Então, tudo isso tem que ser sobrepesado, tudo isso tem que ser analisado para se decidir sobre a utilização dessa hipótese. E aproveitando que eu estou vendo aqui o colega da Previdência Complementar, nunca podemos esquecer que desde a emenda, antes da emenda 103, a Previdência Complementar era uma alternativa para a sustentabilidade dos entes federativos, dos regimes próprios. Poderão instituir regime de previdência complementar para os seus servidores. Era a redação anterior à emenda 103, perdão. Depois da emenda 103, ficou obrigatória a previdência complementar. Deu-se até um prazo, lá no artigo 9º da emenda, parágrafo 6º, se não me falha a memória, para a instituição da previdência complementar. A gente tem visto algumas situações de entes que, mesmo depois de ter aprovado a lei, de ter instituído, previsto na lei a instituição da previdência complementar, de ter feito convênios aprovados pela Previc, que é a superintendência responsável lá pela análise daquele convênio, e pela publicação, inclusive, pela chancela e autorização daquele convênio com a entidade de previdência complementar, a gente tem visto alguns entes. A Márcia Paim vai estar aqui, lá do Departamento do Regime Complementar, vai estar aqui durante o evento, vai também trazer esse recado a alguns entes que fizeram convênio e não estão fazendo a devida interlocução com a entidade fechada de previdência complementar, não estão descontando a contribuição para a previdência complementar e estão operando aí como se o regime próprio fosse pleno, ou seja, não houvesse a limitação à previdência complementar para os novos servidores que forem admitidos após a vigência com a remuneração acima do teto do regime geral. Aproveito aí que estamos todo mundo juntos aqui nessa manhã do início do evento também para dar esse recado com relação à previdência complementar. Pode abrir aí para os colegas. Vamos abrir as perguntas. Quem for fazer perguntas, se puder se levantar e falar o nome e a cidade para a gente ter o acompanhamento. E antes que tenha a primeira pergunta, lembrar que esse tema colocado pelo Alex será discutido aqui com a parceria com a IBA sobre geração futura. Existe uma palestra sobre isso no nosso congresso também, por ser um tema novo aí. Vamos lá? Polêmico. Polêmico. Polêmico, como outras coisas são polêmicas no nosso segmento, né? Mas vamos que vamos. Bom dia. Bom dia. Daniela Ageiro aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Alex mais uma vez, até por essa postura do Ministério da Previdência também, de entender que, por mais que as regras sejam iguais para todos, nós temos municípios, nós temos entes que são completamente diferentes uns dos outros em maneira de funcionamento. Então, tem as suas particularidades. Então, parabéns por essa aproximação e entender essas diferenças. A minha pergunta é em relação ao Comprev. Você falou em relação à automação do sistema e mencionou a CTC do professor. Sim. A ideia é conseguir individualizar, até porque pelo CNIS a gente já conseguiria, e com isso conseguir viabilizar a liberação, porque hoje todo duplo vínculo é indeferido. E com isso a gente conseguiria ter o deferimento desse segundo vínculo? Daniela, né? Daniele. Bom, não sei dos detalhes, tá? Que aí eu não o pessoal do Comitê da Compensação Previdenciária esteve reunido lá em Brasília por 2 semanas.
das 2 semanas anteriores, discutindo essas regras. E o INSS está terminando a especificação das regras. A primeira que vai sair é da pensão por morte, porque hoje, se for pensão por morte, não faz automação, tá? É uma regra lá que impede a automação. E a outra seria, todo requerimento que for de aposentadoria de professor também não cai na automação. Então, não sei o detalhe se essa regra está já chegando no duplo vínculo. Tá? Não sei, eu vou procurar saber com os universitários, estou lá no atendimento, vou perguntar lá para a Claudinha, né, que é a nossa coordenadora geral de normatização, o pessoal lá do Comprev, como é que se vai incluir quem tiver mais de 2 vínculos, que também é uma outra, né, não sei se já é uma terceira frente aí de trabalho dessa melhoria de automação, tá? Ou se vai ser só o professor puro. Mas porque, em geral, o professor, né, em geral, assim, muitos professores vão ter 2 vínculos. Tá? Vou procurar saber e respondo ali para vocês. Lá no fundo, o Hélio, se eu não me engano. Lá no fundo. Quem? Hélio, Santa Fé do Sul, Santa Fé Prev. Santa Fé do Sul? Isto. Alex, está Oi. previsto na PEC 66 que o Ministério será o responsável por definir as taxas de juro, no caso dos parcelamentos. O montante e as taxas de juros. Eu fiquei assustado porque a gente tem que ter sempre a premissa de atender a meta atuarial. Mas a gente tem aplicado juros acima disso. A minha preocupação é que a gente esteja aplicando lá nos parcelamentos atuais um juro de 1% e nós vamos facilitar isso daí. Eu queria saber se o Ministério já tem alguma coisa nesse sentido. Tá, joia, Hélio. Não, o Ministério não vai estabelecer taxa de juros, né, e nem um índice. Até pensamos lá nas conversas que tivemos com o Banco do Brasil, aproveitando esse gancho, tá? A gente está lá num projeto, ontem até tive uma reunião lá com os colegas do Banco do Brasil, que nós vamos buscar automatizar a questão da retenção do FPM no parcelamento da PEC 66. Obedecidas lá as ordens, as prioridades lá do artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, né, da DCT, a gente vai buscar automatizar a retenção do FPM para pagamento da parcela da PEC 66. Até a gente pensou de buscar na norma uniformizar o índice de atualização, mas nas conversas, para facilitar essa questão desse processo de retenção lá do FPM, mas a evolução que a gente teve com o Banco do Brasil o Banco do Brasil, a gente vai entregar para o Banco do Brasil mensalmente um relatório com os valores das parcelas, e o Banco do Brasil vai pegar aquelas parcelas e tentar fazer a retenção lá no FPM, cumpridas aquelas prioridades constitucionais. Então, aí a gente chegou à conclusão que não precisava uniformizar o índice de atualização. Mas não vamos uniformizar a taxa de juros, muito menos o índice de atualização. E a redação da PEC pode dar a entender isso, mas é quando ela fala que nós vamos divulgar. Tá? É a divulgação que já existe lá no CadPrev, tá? Que é a divulgação da taxa, do termo de parcelamento, daquele outro formulário, DCTF, sei lá, já esqueci qual que é o formulário que está lá no parcelamento, é só a divulgação, né, a gente, né, como consolidador das informações, quais são as taxas de juros e os índices de atualização aplicáveis àquele parcelamento. Então, o que está lá na PEC é só no sentido de divulgarmos essa informação, de consolidarmos essa divulgação, e não de estabelecermos qual que seria este índice, essa taxa de juros, e a redação que vai vir, que está lá, né, e vai vir na nossa portaria, é que ela seja aderente, né, no mínimo, aderente à meta de rentabilidade do regime próprio, à meta atuarial. Tá? Então, não vai ter isso, não. Mais alguém? Alguma pergunta? Mais alguém? Fique de pé, fazendo um favor. Bom dia a todos. Marcos, São Sebastião Prev. Alex, quando você estava falando em relação à questão do CRP, me veio uma dúvida aqui, e não sei se é quem está falando, aqui Pedro? no canto Marcos esquerdo, de aqui na frente. São Sebastião Prev. São Sebastião. Isso.
Me veio uma dúvida em relação justamente à questão dos acordos de equacionamento do déficit previdenciário. Normalmente, esses acordos, se os prefeitos não realizam os pagamentos, não está entrando para critério de emissão de CRP, correto? Porque eu imagino, por exemplo, na minha cidade, nosso ente que a gente dirige, o prefeito não pagou as parcelas do acordo de equacionamento de déficit e o CRP está sempre saindo em dia. Aí, como você está falando dessa questão aí de convocar o pessoal para poder fazer a regularização, não sei se, nesse caso, não caberia também entrar essa questão, porque fica cômodo para eles, né? A questão do parcelamento entra, ok, mas justamente os aportes, né? Os aportes, que é para equacionamento do déficit, não entra e nada acontece. Tá, então o Marcos está comentando. Então, ele não está falando do parcelamento, tá, gente? Ele está falando da questão do equacionamento de déficit e quando o ente faz o plano de amortização do déficit por meio de aportes, com valores pré-estabelecidos. Depois eu até comento uma coisa sobre isso, sobre aportes, tá? Em seguida. Então, o que ele está comentando é o seguinte, o ente, o São Sebastião, tem o equacionamento de déficit com aportes, pode não estar havendo o repasse desse aporte, né, desse plano de equacionamento por meio de aporte, e não está sensibilizando lá o extrato previdenciário a essa irregularidade. É um projeto nosso, tá? Porque nós estamos amanhã, né? O Wagner vai estar apresentando o GESCOM, o novo GESCOM, e nesse novo GESCOM, ainda não saiu nessa versão, mas na próxima, vai sair uma melhoria daquela informação não é parcelamento, do equacionamento de déficit, com base nos aportes, com os valores dos aportes, para a gente poder fazer o cruzamento automático com o CADPREV. Então, isso aí é uma falha nossa, tá? Ou seja, é uma questão que está sob a nossa né? Nossa responsabilidade, porque não conseguimos fazer essa interligação do GESCOM com o CADPREV no caso de aportes, por questões sistêmicas. Então, nós temos que melhorar o GESCOM para conseguir fazer essa sensibilização. Então, essa questão dos aportes, a gente tem apontado em auditoria, tá? Auditoria de informações previdenciárias, o não repasse dos aportes, e não de forma automática. Então, o processo hoje de verificação não é automático, é por auditoria, nos entes que são auditados né, pelos nossos auditores. Eu ia comentar sobre essa questão dos aportes, a gente vai estar levando, na próxima reunião do CNR-PPS, uma discussão, uma melhoria lá da redação, com relação àquela possibilidade de consideração no resultado atuarial dos aportes, ou dos valores das receitas provenientes de bens, direitos e ativos que não podem ser classificados como investimentos. Traduzindo em miúdos e sendo mais direto, especialmente a questão de destinação da receita do imposto de renda, que está sendo considerada aí na avaliação atuarial dos regimes próprios, para fins de sensibilização ali do resultado atuarial. A gente vai estar com uma proposta de melhoria daquela redação, para distinguir quando é uma destinação a um fundo financeiro, ou um regime próprio em repartição, quando isso é para um fundo em capitalização, ou um regime próprio que já tem, né, que equacionar, que de fato está equacionando o déficit, tentando regrar melhor essa questão, especialmente dessas receitas que são destinadas ao regime próprio e são consideradas no resultado atuarial. E diga-se a mais frequente, que a gente tem observado, as duas mais frequentes, é imposto de renda e dívidas, né, dívida ativa, daqui do ente, né, do crédito lá do ente. São duas receitas que podem ser destinadas, que também são polêmicas, né, tudo é polêmico, né? Também é polêmica essa destinação, mas a gente vai estar propondo lá uma melhoria nessa redação, de forma que, se for considerada essas receitas, né, mais uma vez, não pode considerar por achismo, né? Sempre embasado em dados e perspectivas.
Então, embasado em dados. Vamos pegar esse caso do imposto de renda. Embasado em dados. Qual que é o histórico dessa receita, dessa arrecadação dos últimos anos? Já acabou meu tempo, né? Qual é o histórico dessa arrecadação nos últimos anos? Ok, é um dado que eu tenho. Qual que é a minha perspectiva com essa arrecadação? Uma dessas perspectivas são o falecimento do aposentado e do pensionista, mas isso já está até embutido no próprio cálculo atuarial. Uma outra perspectiva recente, que a gente tem a possibilidade, discussão lá no Congresso, de uma alteração dessa regra do imposto de renda. Isso pode diminuir essa receita. Então, sempre embasado em dados. Mas a principal alteração é, se for considerado em fundos em capitalização ou em planos para equacionamento de déficit, o prazo dessas receitas, né, a serem consideradas na avaliação atuarial, tem que ser o prazo do plano de amortização. Não pode ser um prazo aí, né, extenso, aí, os 75 anos, como a gente tem visto em alguns regimes próprios. Tá, isso aqui é um briefing aí, assim, né, bem rápido aí, tá? Com alguns projetos, algumas novidades que estão vindo por aí, mas o que a gente quer e sempre pede aos senhores e agradece aos senhores e senhoras é que a gente, né, Daniel, que a gente fique sempre unido, enquanto segmento dos regimes próprios, tantas associações que são as nossas parceiras, as regionais, nacionais, é a nossa união aí em prol do nosso segmento. A gente não gosta de ver notícias ruins, nem nós, de ninguém, da Previdência. Dá uma tristeza quando a gente vê lá, abre o Zap hoje, né, os apps, né, ficam lá com as notícias. É ruim, a gente quer ficar todo mundo unido em prol da regularidade previdenciária, em prol do nosso fortalecimento dos regimes próprios. Claro que, dentro das normas, dentro da lei, dentro das normas, aquele que descumprir normas, aquele que não atentar para as boas, né, para o cumprimento das normas e as práticas, as boas práticas, as práticas normais, claro que dentro do que for possível, né, e observar todos os procedimentos, inclusive, né, dentro do nosso alcance, dos tribunais de contas, que são nossos parceiros, e dos outros órgãos de fiscalização e controle também, que são nossos parceiros, buscar, claro, a responsabilização. Isso é fora da curva, mas nós estamos aqui, nós somos né, todos dentro da curva, dentro da responsabilidade, estamos aqui buscando sempre a melhoria do nosso segmento. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. O Ministério está ali atendendo, tinha umas pessoas que queriam fazer pergunta, eles, após o almoço, estarão à disposição para esclarecer algumas perguntas e fazer o atendimento, sem perguntas polêmicas, perguntas fáceis, né? Agradeço a todos. Agora a gente vai para o almoço, tem as escadas, a escada rolante, a escada ali. Peço que não deixe nenhum material aqui dentro, vai ser feita uma troca das salas, a montagem, e a gente precisa que todos saiam para que possam fazer por segurança as normas aqui do local, a desmontagem. Bom almoço a todos, a gente retorna às 2h e gostaria de agradecer ao Alex pela parceria e entregar um mimo aqui, simples, pela nossa diretoria da PEPREM. Lembrando a todos também que a gente tem uma parceria com o Boreal, no hot site do evento, quem quiser pode apresentar o crachá em alguns restaurantes aí para o período da noite. Existe descontos aí para vocês. A relação está no site da PEPREM, tá bom?